A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. A você, meu querido, minha amada irmã, que tem aí nos acompanhado em nossos vídeos. E queria aproveitar e convidar você, que ainda não faz parte dessa família, ainda não se inscreveu no nosso canal, nos ajude ali a nós estarmos divulgando essa palavra do Senhor. Deus possa te abençoar e nessa oportunidade que o Espírito Santo ele possa falar nos nossos corações, na tua vida, no teu entendimento. Alguns tempos atrás eu recebi uma postagem muito interessante que fala sobre, até deram um tema sobre porta principal, muito interessante que foi colocado naquele assunto, em que fala que um pequeno comerciante, ele não podendo mais suportar a concorrência de uma grande loja que ficava ao lado da sua, teve uma ideia pouco ética. Fez uma reforma em sua loja, fazendo-a ficar parecida com o interior da loja concorrente. Mudou o nome da fantasia de sua empresa para a porta principal. Mandou fazer uma grande placa luminosa e colocou-a num lugar bem visível. Apesar da grande diferença entre as duas lojas, muitos desavisados acabavam entrando na porta errada, caindo no golpe sem perceber. É mais ou menos assim que Satanás ele tem atraído as pessoas à sua loja de conveniências. Porta larga, painel luminoso, fazendo-se passar pela porta principal, enganando os incautos, ou os desavisados, ou aquelas pessoas simples de coração por falta de conhecimento. E eu queria falar sobre esse assunto nessa oportunidade que Deus nos traz nesse domingo. Falar não sobre a porta principal, mas eu gostaria de falar sobre a igreja que Cristo desejou. A igreja que os discípulos trabalharam, contribuíram e deram até as suas vidas para essa igreja. Eu queria falar sobre isso nessa oportunidade. Eu queria estar meditando com os irmãos lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15 ao versículo 18, diz o seguinte: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ele encontre liberdade de poder trabalhar na tua mente, no teu coração. Quem sabe você hoje, por ser uma pessoa desavisada, quem sabe entrou numa porta dessa principal, onde pessoas, elas, ao invés de pregar um evangelho genuíno, trazer uma palavra verdadeira, cuidar de sua alma, e você tem visto às vezes uma exploração sobre a sua vida. Eu queria falar sobre as 7 marcas da igreja que Deus quer e procura. 7 marcas, irmãos, da igreja que Deus quer e da igreja que Deus procura. E a gente para analisar, a gente começa a olhar para um passado. A gente olha qual era o perfil da igreja que Deus ele planejou, irmãos. Qual era o perfil? Qual foi o perfil da igreja que Deus ele planejou? Não estou dizendo que a igreja não tem que se atualizar, porque o nosso inimigo ele se atualizou, ele se atualiza a cada dia. A gente não vê hoje o nosso inimigo como no passado. Hoje ele age de uma forma aberta em todas as áreas de comunicação que ele pode usar para poder influenciar e até afastar os incautos, as pessoas simples do Evangelho e do próprio conhecimento. Então a igreja, a liderança,
ela precisa se atualizar a cada dia. Mas o fato de nós nos atualizarmos como líderes, como igreja de Cristo, não quer dizer que eu tenho que perder a essência do Evangelho, a essência daquilo que me foi ensinado, pregado para a minha vida. Ou a essência da Bíblia, melhor dizendo. Eu não preciso perder. Eu posso me atualizar dentro daquilo que a Bíblia me oferece, do conhecimento que ela me oferece. A igreja do passado, ela caía, a igreja que você via que ela caía na graça do povo. A igreja do passado, ela simplesmente, ela caía na graça do povo. Da forma da pregação, da forma de fazer ação social, de cuidar dos enfermos, de cuidar das pessoas abandonadas, esquecidas. Então ela caía na graça do povo, de uma forma simples. Claro que ela não ia fazer tantas invenções, claro que já vinha. Quando começou a surgir algumas seitas, começou já no passado, surgiram algumas práticas mentirosas já no passado. Mas não tão assustadoramente como hoje que nós temos. A gente se assusta hoje pelos meios de comunicações que existem, as facilidades que existem, as necessidades em que as pessoas elas enfrentam e são levadas muitas vezes a esse tipo de práticas, a serem enganadas. Então a igreja do passado, ela caía na graça do povo. E hoje nós precisamos resgatar isso, uma igreja que ela venha cair novamente na graça do povo, em que simplesmente as pessoas não venham procurar por uma necessidade, só por um interesse, mas que o amor que a igreja oferece, ela possa realmente conquistar corações, conquistar vidas. Então você vê que, e a igreja de hoje, como ela está, meus irmãos? Como tem estado essa igreja de hoje? A gente para analisar, a gente olha para esse quadro de nossa igreja, a gente vê como tem se afastado da simplicidade do Evangelho. Uma igreja que ela não cai na graça do povo, irmãos. Pode até se assustar pelo que eu estou falando. Hoje é uma dificuldade muito grande de se fazer um evangelismo, ganhar pessoas em massa. Há uma dificuldade grande de você pregar o evangelho na igreja e pessoas se converterem. Porque há essa dificuldade em que a igreja ela não tem caído mais na graça do povo, das pessoas. E meu desejo é que o Espírito Santo ele possa trazer na sua consciência, você como líder, você como uma mulher que é uma líder, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que é até um membro de uma igreja, que se você vê que algo está fugindo dessas 7 marcas, você possa procurar nas suas orações, chamar a igreja novamente para a simplicidade desse evangelho. Então eu queria falar sobre isso, essas 7 marcas da igreja que Deus quer e Deus procura ainda. A primeira delas, meus irmãos, é a igreja onde a pregação ela é prioridade. A primeira marca de uma igreja que Deus procura e Ele quer é uma igreja que ela tenha a pregação do Evangelho como prioridade. Será que nós temos visto isso, esse Evangelho sendo pregado com prioridade dentro de um templo para os ouvintes? Nós temos hoje, não sou contra você fazer programações. Não sou contra que, se você tem condições de convidar cantores, você possa convidar. Mas nós vemos hoje que a pregação da palavra tem sido algo limitado. Onde o culto ele tem vários tipos de atividades, mas quando chega para a pregação do Evangelho, dessa palavra, porque é ela que transforma, irmãos. O que transforma a pessoa não é um louvor, ele até ajuda. Mas essa palavra, a Bíblia, é a palavra bíblica, o Evangelho que transforma o coração do ouvinte.
E muitas vezes é dado lá 15 minutos, 20 minutos, para que a pessoa possa trazer uma palavra, uma mensagem. Onde estão as outras atividades que levaram mais tempo nos cultos? Então você vê o versículo 15 fala isso. E disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Aí por todo mundo, a principal prioridade é pregar o evangelho. A gente fica surpreso que essa pregação do evangelho, tanto para os ouvintes hoje, irmãos, para o pregador e para o ouvinte, em que muitas pessoas elas não vão mais para os cultos já com interesse, aquele desejo de ouvir a palavra do Senhor. Nós já não vemos mais aquele desejo, aquele ardor no coração. Esse agora é o momento principal do culto. Vamos ficar atentos àquilo que o Espírito vai falar conosco através do pregador. A gente já não vê mais essa inclinação para ouvir essa palavra. Vemos até uma certa inquietação muitas vezes nos cultos. Então a primeira marca que a gente vê é a pregação com prioridade, como nós temos visto. A segunda, a igreja que seja a luz do mundo. Será que a igreja ela tem sido luz do mundo? O Evangelho de Mateus capítulo 5, do versículo 14, versículo 16, nos diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina todos os que estão na casa. Será que nós temos usado essa palavra e a igreja tem sido luz do mundo? Será que tem iluminado todos aqueles que estão no ambiente que se frequentam? Será que a pessoa tem sido iluminada? As suas mentes têm sido de uma forma aberta, visto com clareza? Será que o evangelho que temos pregado hoje tem apresentado essa característica dentro das nossas igrejas? Então esse é o segundo ponto. Essa igreja que seja a luz do mundo. A igreja ela foi chamada, foi construída, levantada para ser luz do mundo. E eu queria falar sobre o terceiro ponto, dessas 7 marcas da igreja de Deus, que ele ainda procura e deseja. É a igreja viva e acordada, meus irmãos. Uma igreja viva, acordada. Não uma igreja que vive em cima do muro. O que nós vemos hoje é uma igreja apática, em que muitos acham que a igreja ela está cheia de poder. Mas uma igreja que ela vive em cima do muro, dividida. E a igreja não pode ficar em cima do muro dividida. O poder da igreja ela vem de Cristo, ela não vem de cantores famosos. Não vem de pregadores famosos, mas vem de pessoas em que Deus capacita, em que Deus escolhe, Deus separa. Mas nós vemos uma igreja apática, que vive em cima de um muro, dividida, entre várias ofertas, várias portas que têm sido abertas, que estão influenciando os seus cultos, influenciando os seus membros. A carta de Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A igreja que nós temos visto hoje não tem ressuscitado mortos, tem vivido entre os mortos. E muitas vezes dormindo entre os mortos. E essa palavra desperta. Cristo te iluminará. Então essa é a terceira igreja que Deus procura. Uma igreja viva e acordada. Uma igreja que não vive aí em cima do muro. E a quarta igreja. A quarta marca de uma igreja que Deus procura
A igreja que abraça os mortos com amor. Nós não vemos hoje as igrejas abraçarem os mortos com amor. Quando fala de mortos, não fala aí de defuntos, de pessoas que já partiram, não. Fala de abraçar os que estão mortos espiritualmente. Você olha para o livro de Judas, ou muitos dizem cartas de Judas, ali coladinho com o Apocalipse, diz o seguinte: para que nós possamos, se possível for, livrar alguns que cambaleiam para a morte. Como é que nós vamos livrar? Nós vamos livrar todos, mas alguns, irmãos, que cambaleiam para a morte. Pessoas que estão caminhando para a morte, não sabem, são incautos. Pessoas que não têm conhecimento. Até já ouviram falar de Cristo, têm fé em Deus para conquistar algo, mas não têm fé para a sua salvação. E Deus, ele procura uma igreja que abrace esses mortos, essas pessoas que vivem nas drogas, viciados, pessoas abandonadas por famílias, pessoas que vivem nas ruas, rejeitadas muitas vezes pela sociedade. E a igreja, ela precisa abraçar essas pessoas. Existe uma igreja na carta de Apocalipse, quando Cristo ele escreve para as 7 igrejas da Ásia. Tinha uma igreja que você olha, você fala, eu queria ser membro dessa igreja. Ela tinha de tudo, uma igreja perfeita, mas foi rejeitada por um ponto. A igreja de Éfeso. Aí, Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, diz o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve isto que diz aquele que tem a mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti. Removerei do teu lugar o teu candeeiro, e se não te arrependeres. Uma igreja perfeita. Uma igreja que você olha e fala abençoada, capacitada. Uma igreja que você olha o seu perfil. Uma igreja que não tinha defeitos. Aos olhos humanos, não. Profetas, sacerdotes, alguns dizem que tinha até alguns que eram irmão carnal de Cristo, que eram membros dessa igreja. Uma igreja que todos queriam ser membros, cheia. Era considerada das igrejas as 8ª maravilhas do mundo, de tão bela que ela era. Mas você olha o versículo 4, aos olhos de Deus, não aos olhos do homem, ele diz uma coisa: tenho, porém, esse é o grande perigo, irmãos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe o que é isso? Já não abraçava mais os mortos. Já não saía mais nas ruas para pregar o evangelho. Já não era mais necessário. E quantas igrejas estão assim nessa prática, nessa omissão, nesse pecado de omissão, vão em busca desses mortos que têm perdido a sua salvação. Então o versículo 15, ele fala isso: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É pregar o evangelho para todos, irmãos. E o quinto, a quinta marca da igreja que Deus procura, é a igreja que não perde a comunhão. Mas pastor, é difícil ter comunhão com todos. Eu sei que é difícil, porque a própria Bíblia fala, se for possível, tenha comunhão com todos. Sei que é difícil, porque existem pessoas que elas são difíceis de você ter comunhão, mas não deixe você amá-las no amor de Cristo. Ter comunhão e você amar no amor de Cristo é diferente. Mas ele fala de uma comunhão
mas nessa comunhão de você com o teu irmão não. Olha para o versículo 14 que ele diz. Finalmente, apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Esses discípulos que estavam aqui nessa casa, Jesus aparece para eles, não deram crédito para aqueles que falam, Jesus ressuscitou. Eles não acreditaram. Aí Jesus, a comunhão que ele fala aqui, no versículo 14, é justamente isso. Por isso eles perderam a comunhão com Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não apareceu para eles primeiro. Há momento em que nós queremos, porque às vezes nós temos um diploma, temos um anel no dedo, fomos formados numa faculdade, somos grandes pregadores, somos influenciadores de pessoas, de multidões, e queremos que as coisas aconteçam primeiro conosco, com as nossas vidas. Não, eu que tenho que ser o privilegiado primeiro, porque eu me desgasto tanto na obra do Senhor. Talvez isso esses homens estavam pensando, porque andaram com Cristo tanto tempo, viram a morte dele, sofreram com ele, sofreram perseguições, mas não, sabe por quê? Jesus apareceu para uma mulher que, Maria Madalena, era uma prostituta, foi expulso 7 demônios dela. E eles falam, não é possível que ele apareceu primeiro para uma mulher como essa. Creio que talvez arrazoaram no coração isso, irmãos. E quantas vezes você arrasou no seu coração porque as primeiras coisas não acontecem com você. Acha que você tem que ser o primeiro, nós temos que ser o primeiro, mas não. É Cristo que escolhe. É o olhar dele, é o coração dele. Aí eles dão essa palavra, Jesus os repreende por isso. A igreja que ele quer, essa igreja que tenha comunhão com ele, irmãos. Que tenha comunhão com ele. Então busque essa comunhão com Cristo. Não arrasou em nada, não fica arrasando no seu coração o que acontece, deixa acontecer com você, não. Por que que fulano ganhou primeiro? Por que que ciclano recebeu primeiro? Eu não recebi. Faça o que Cristo colocou no teu coração. Então, a 6ª marca de uma igreja que Deus quer e procura é a igreja que o adora verdadeiramente. Uma igreja que adora verdadeiramente. Você olha para o Evangelho de João capítulo 4. Você vê que aquela mulher achava que ali era um lugar de adoração. E Jesus fala que ali no lugar de oração, João capítulo 4, ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade, e esses tais que Deus procura. Adorar a Deus, irmãos, não é somente entre 4 paredes, não é somente nos cultos, mas é em todo lugar. É ser um exemplo, é ser um referencial de Cristo. Quando a Bíblia fala discípulo, ele é um representante de Cristo na face da terra. E ser representante é fazer aquilo que ele fez, é fazer aquilo que ele manda, é trazer as marcas de Cristo na sua vida, é as pessoas olharem para você e verem você um adorador, uma pessoa que o adora em espírito e em verdade. É isso que ele procura hoje. A igreja que o adore em espírito e em verdade. Por isso que o último ponto da igreja que ele procura é uma igreja feliz. Aí fala, mas pastor, minha igreja é uma igreja festeira. Uma igreja que ela faz cultos de festa, festividades. Nós somos uma igreja alegre, nossos cultos têm danças, as pessoas se abraçam, são felizes. Entende bem? Uma igreja feliz não é uma igreja que ela carrega na sua bandeira, somos o povo mais feliz da terra. Mas será que é mais feliz da terra realmente, irmãos? Claro que nós, como cristãos, nós teríamos que ser o povo mais feliz na terra. Irmãos, servimos a um Cristo que morreu, ressuscitou o 3º dia. Há um Deus que criou esse mundo, esse globo terrestre do nada. E que diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que era tudo sem forma, vazio. E Deus criou tudo isso. Então nós éramos para ser um dos povos mais felizes da face da terra. Porque servimos a um Deus magnífico.
maravilhoso, poderoso, amoroso, que não tem o amor, mas ele é o amor, a essência do amor. Mas nós vemos que a igreja não é uma igreja feliz. Algumas igrejas não carregam essa característica de uma igreja feliz. Não é pelo fato de ser uma igreja que faz festividades, mas uma igreja feliz, para você entender, ela carrega justamente as 7 marcas da igreja que Deus procura. Sabia disso? Ela procura essas 7 marcas. Olha o versículo 18. Que essa igreja, ela pega arão e serpente. Se alguma coisa mortífera comer, beber, não lhe fará mal algum. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Uma igreja, para fazer isso aqui, ela tem que carregar as 7 marcas de Cristo. Carregar as 7 marcas da igreja que Deus procura. Uma igreja onde a pregação é prioridade, entende bem? Não é somente festividade, louvor, cânticos. Isso é importante, mas é importante que aquela igreja tenha a pregação do evangelho com prioridade. A igreja que seja a luz do mundo, que não se esconda atrás do evangelho. Uma igreja que ela seja um referencial, onde ela ilumina aqueles que estão dentro do ambiente que ela está sendo cultuado a esse Cristo. A igreja viva, acordada, não em cima do muro, que não vive dividida. Uma igreja que abraça os mortos com amor, não como a igreja de Éfeso, admirada por muitas coisas, por ter uma beleza fantástica, mas que é repreendida pela falta de amor. A igreja que não perde a comunhão com Cristo como os discípulos, só porque Cristo apareceu primeiro para aquela mulher, Maria Madalena, eles não aceitaram, não acreditaram. Mas uma igreja que tenha comunhão com Deus, comunhão com Cristo. E a 6ª, a igreja que o adore verdadeiramente. Adorador é ser um referencial, é ser um discípulo, é conservar as marcas de Cristo no seu coração. Aí você vai ser uma igreja feliz, uma igreja que adora em espírito e verdade. Tome cuidado com a porta principal. Tome cuidado com essa loja de conveniências que talvez tenha sido aberta perto da sua casa, na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, em que tem lhe oferecido muitas facilidades, muitas oportunidades, tem lhe oferecido talvez com esse painel luminoso e se fazendo se passar por porta principal, enganando muito, e quem sabe você está sendo enganado. Tome cuidado com isso. Não vá em busca do sucesso. Deixe que Deus ele te coloque no lugar de excelência. Porque é Ele que te escolhe, Ele que te separa. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa fortalecer a tua fé, teu coração. E te dar principalmente inteligência espiritual, sabedoria que vem dos céus e um coração para discernir aquilo que glorifica o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família e abençoe o seu ministério em nome de Jesus. Amém.